Imagine só, você está saboreando um banquete de dar água na boca preparado com os mais refinados ingredientes, servido em uma recepção de alto escalão. Agora, pergunte-se, e se eu soubesse que aquele prato, tão elogiado por generais, autoridades, escondia um segredo macabro? Um segredo capaz de gelar o sangue de qualquer um, pois foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores da União Soviética em 1961, enquanto o mundo celebrava o voo histórico de Yuri Gagarin. Encoberta pelo brilho da corrida espacial, uma sombra sinistra se estendia sobre um remoto vilarejo militar perto de Leningrado, um lugar tão secreto que a própria história preferiu apagá-lo dos registros. Até hoje, décadas depois, os arquivos completos desse caso permanecem trancados a 7 chaves como se o passado temesse ser descoberto. Era a cidade fechada de Krasnaya Zvezda, um modelo de eficiência e sigilo escondido entre as densas florestas da Carélia. Ali funcionava um instituto de pesquisas ultraconfidencial dedicado a projetos de defesa nacional de importância estratégica. Lideranças do Exército Vermelho visitavam o local com frequência para inspeções, reuniões de alto nível. E foi justamente na cozinha exclusiva desses oficiais que trabalhava Irina Nikolaevna Sokolova, uma mulher cujo nome ainda hoje provoca calafrios naqueles poucos que conhecem a verdade por trás de sua máscara de normalidade. Oficialmente, segundo documentos do Arquivo Central do Ministério da Defesa, Sokolova foi contratada como chefe da cozinha dos altos comandantes em fevereiro de 1961. Seu currículo era impecável. Formada pelo prestigiado Instituto Culinário de Leningrado, filha de um herói da Grande Guerra Patriótica filiada ao Partido Comunista desde 1954, ninguém poderia imaginar que por trás dessa fachada exemplar escondia-se uma mente perversa, capaz de arquitetar algo tão monstruoso, que desafia a própria noção de humanidade. Os primeiros sinais de que algo estava errado não vieram de suspeitas de canibalismo, mas de algo aparentemente banal. Em uma nota interna assinada pelo chefe do setor de segurança Petrova, datada de 15 de julho de 1961, registrava-se o uso não autorizado de veículos militares durante a madrugada. Sokolova havia sido flagrada 2 vezes retornando de Leningrado em um caminhão do exército bem depois do horário permitido, embora suas funções não exigissem que saísse da cidade fechada. O major Vasily Kravchenko, um dos poucos testemunhas ainda vivos, descreveu em Memórias nunca publicadas a noite em que tudo começou a desandar. Era cerca de 3 da manhã, com uma chuva torrencial caindo sem piedade. Caminhão parou no posto de controle, e eu me aproximei para verificar os documentos. Sokolova estava ao volante, ensopada com um brilho estranho nos olhos. No banco traseiro, notei grandes sacos de lona grossa. Quando perguntei o que havia dentro, ela respondeu com naturalidade que eram ingredientes especiais para o jantar do dia seguinte, em homenagem à visita do general-coronel Beryuzov. Não tinha motivos para duvidar. Ela apresentava todas as autorizações necessárias. Só mais tarde descobri que aqueles papéis eram falsos. E os sacos? Deus do céu, se eu soubesse o que aqueles sacos continham. Nas semanas seguintes, Sokolova se tornou uma lenda entre os oficiais. Seus pratos eram aclamados não apenas pelos locais, mas por dignitários vindos diretamente de Moscou. Destaque para suas famosas cotletas a Kiev com um ingrediente secreto e um caldo espesso que, segundo os generais, devolveria as forças até depois das reuniões mais exaustivas. Anna Petrovna Zaitseva, assistente de Sokolova, revelou em depoimento detalhes perturbadores. Irina Nikolaevna sempre preparava a carne sozinha, sem deixar ninguém se aproximar. Ela tinha um freezer trancado à chave, onde guardava, segundo ela, cortes especiais, reservados para os generais. Certa vez, perguntei por que a carne parecia tão fresca, já que as entregas eram raras. Ela me olhou com um sorriso estranho e disse: Anusha, um verdadeiro mestre sempre encontra carne fresca quando precisa. Lembro-me de como ela assobiava a mesma melodia enquanto cortava a carne. Uma canção de ninar, acredito. E falava com os pedaços, sussurrava coisas. Acariciava-os como se fossem vivos. Achava que fosse apenas uma excentricidade de cozinheira. O primeiro alerta real surgiu em agosto de 1961, quando 3 pessoas, uma jovem e 2 adolescentes, desapareceram misteriosamente na cidade vizinha de Priazers. Normalmente, esses casos não chamariam a atenção das autoridades militares, mas o Major Dmitry Ivanovich Sorokin,
agente da segurança do estado designado para Krasnaya Zvezda, notou um padrão inquietante. Os desaparecimentos coincidiam com as visitas de altos oficiais ao vilarejo fechado. Em seu diário pessoal encontrado após seu suicídio em 1973, Sorokin anotou: 29 de agosto. Ontem mais 3 pessoas sumiram em Priazers. Helena Kuznetsova, 32 anos, e seus 2 filhos, de 14 e 16 anos. Saíram para fazer compras à noite e nunca voltaram. Hoje, uma delegação do Estado-Maior chega aqui. 3 generais e seus assessores. Essa é a 4ª coincidência em 2 meses. Não acredito em acasos. Amanhã vou checar os registros das saídas noturnas de Sokolova. Há algo nela que não se encaixa. Vi-a hoje na cozinha preparando um novo prato para os generais. Cantarolava e sorria como uma criança. Nunca vi alguém tão feliz apenas cozinhando. Sorokin era um veterano da contra-espionagem, com um faro apurado para o perigo. Mesmo sem desconfiar da real dimensão dos crimes, iniciou uma vigilância discreta sobre Sokolova, imaginando tratar-se, no máximo, de um esquema de contrabando de alimentos para o mercado negro de Leningrado. Mas a verdade era muito pior. Em meados de setembro de 1961, um incidente poderia ter exposto tudo muito antes. Não fosse a negligência das autoridades. O tenente-coronel Leonid Semyonovich Greenberg, chefe do Hospital Militar de Krasnaya Zvezda, notou sintomas incomuns em diversos oficiais de alta patente. Generais que frequentavam a cozinha de Sokolova apresentavam um padrão alarmante. Após as refeições, entravam em um estado de euforia inexplicável, seguido por profunda depressão, insônia e crises de pânico. Em seu relatório médico, Greenberg descreveu: os pacientes exibem sinais de exposição a uma substância psicoativa desconhecida. Após a ingestão dos alimentos, observam-se euforia passageira, dilatação das pupilas, taquicardia e hipertensão. 2 a 3 horas depois, ocorre uma reversão drástica. Apatia, melancolia intensa e, em alguns casos, ataques de ansiedade paralisante. O general-maior Filipov acordou gritando 2 vezes, afirmando ter sonhado com pessoas sem rosto e implorando por ajuda. Análises toxicológicas preliminares não identificaram drogas ou venenos conhecidos. Recomendo uma investigação aprofundada da comida consumida. O relatório foi arquivado. O general-tenente Petrovsky, comandante de Krasnaya Zvezda, atribuiu os sintomas ao estresse das operações militares e ignorou o alerta. Enquanto isso, o pesadelo continuava. E disse com uma calma perturbadora: finalmente. Já estava esperando por vocês. Seu tom era quase afetuoso, como se recebesse velhos conhecidos para um jantar. Há muito planejado. Os olhos, no entanto, traíam algo mais, um brilho febril, uma certeza doentia de que, naquele exato momento, ela ainda detinha o controle. O cheiro na cozinha era denso, uma mistura intoxicante de ervas finas, vinho reduzido, e algo metálico, quase imperceptível, que fazia os soldados da equipe de captura trocarem olhares tensos. Sobre a bancada, entre facas afiadas como lâminas cirúrgicas e tábuas de corte ainda úmidas, repousava um caderno aberto. Nele, anotações meticulosas. Para o Marechal Gresho, ragu de coxa, marinada 12 horas. Em vinho tinto da Crimeia com louro e pimenta da Jamaica. Textura ideal, macia, quase derretendo na boca. Observação: usar o jovem de Rostov e músculos firmes, sem gordura excessiva. Carnes claras são mais refinadas para paladares exigentes. O capitão Zorin, com a arma ainda apontada, ordenou que ela se afastasse do fogão. Sokolova obedeceu, mas não sem antes mergulhar os dedos no molho borbulhante e levá-los aos lábios com um gesto teatral. Uma pena suspirou como se lamentasse. Um prato estragado. Eles iam adorar. Foi só então que os homens notaram as 2 adolescentes no canto da cozinha, pálidas, os pulsos marcados por cordas finas. Uma delas tremia, a outra parecia hipnotizada, os olhos vidrados fixos em Sokolova, como se ainda acreditasse na história das tias generosas que as levariam para uma vida melhor em Moscou. A prisão foi rápida, mas o que se seguiu foi um pesadelo burocrático e moral. As jovens, Lena e Masha, irmãs órfãs de um vilarejo perto de Novgorod, foram as últimas vítimas vivas de Sokolova. Seus depoimentos, dados entre lágrimas e acessos de pânico, revelaram o modus operandi da cozinheira. Ela as havia abordado na estação de trem com promessas de trabalho em uma cantina de elite para oficiais, onde ganhariam bem e teriam roupas bonitas e comida farta. O detalhe macabro?
Elas mesmas quase se tornaram o próximo ingrediente especial do banquete. Cancelado. Enquanto Sokolov era levada sob escolta, ainda sorrindo, ainda murmurando algo sobre a grande obra, os oficiais presentes enfrentavam uma crise de consciência coletiva. O raporto de Sorokin, agora impossível de ignorar, expunha não apenas os crimes da cozinheira, mas a cumplicidade silenciosa de um sistema que havia fechado os olhos para sinais óbvios. Afinal, como justificar que dezenas de militares, incluindo generais, haviam devorado, literal e figurativamente, as provas de seus próprios delírios de poder? A investigação que se seguiu foi tão rápida quanto sufocada. Moscou ordenou que o caso fosse classificado como segredo de Estado de nível máximo. Os arquivos foram lacrados, testemunhas reassinaladas. Até mesmo o destino final de Irina Sokolova permanece envolto em mistério. Uns juram que ela foi executada por um pelotão de fuzilamento em uma floresta perto de Pskov, outros que foi internada em um hospital psiquiátrico de regime fechado, onde teria morrido anos depois, ainda convencida de que seu trabalho mudaria a história. Mas as consequências de seus atos ecoaram muito além de Krasnaya Zvezda. Nos meses seguintes, pelo menos 7 altos oficiais, todos eles hóspedes frequentes dos jantares de Sokolova, foram afastados sob pretextos vagos, problemas de saúde, reestruturação de comando, aposentadoria antecipada. Um deles, o general Polkovnik B., aquele mesmo das Otbitny que pedirá repetição, foi encontrado morto em seu escritório, com um tiro na têmpora e uma nota ambígua. Agora eu sei. O mais perturbador, porém, não eram os crimes em si, mas a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Quantos deles sabiam? Quantos mastigaram aquelas iguarias com um sorriso no rosto, elogiaram o toque especial da cozinheira, enquanto seus corpos e suas mentes eram lentamente corrompidos por algo muito pior. Que veneno! A verdade, como o molho de Sokolova, era uma receita complexa, uma mistura de ambição, medo e a vontade de ignorar o que não se queria ver. E assim, o caso da cozinheira de Krasnaya Zvezda foi enterrado nos arquivos do KGB, mais um segredo entre tantos. Mas em certas noites, quando o vento uiva, através dos pinheiros perto das antigas instalações militares, alguns juram ouvir o som de panelas batendo, e um riso feminino baixo e satisfatório, como se alguém em algum lugar ainda estivesse preparando o próximo banquete. E então, com um sorriso que parecia cortar a carne mais tenra, ela sussurrou. Chegaram tarde. A grande obra já começou. Antes que pudessem reagir, seus dedos ágeis como os de uma açougueira experiente, cerraram-se em torno do cabo de um facão. O movimento foi tão rápido que o jovem tenente Kozlov mal teve tempo de recuar. Tiveram que imobilizá-la à força. Mas não houve gritos nem resistência. Apenas risos. Um riso que gelava a medula como o rangido de ossos, sendo triturados entre dentes. Quando reviraram seu apartamento, encontraram o que restava das meninas. Ou, melhor, o que ela havia deixado delas. Até mesmo os veteranos da Grande Guerra Patriótica, acostumados ao cheiro de carne queimada e aos gemidos dos moribundos, empalideceram diante daquilo. A casa de Sokolova não era uma cozinha. Era um matador humano. A banheira havia sido transformada em uma câmara de desmembramento, ganchos pendurados no teto, calhas para escoar o sangue, mesas de aço inoxidável cobertas por serras, machados e facas de todos os tamanhos, algumas ainda com resquícios de tecido aderido ao fio. Na cozinha, entre panelas impecavelmente limpas, havia livros de anatomia humana abertos em páginas marcadas com anotações à margem destacando as partes mais suculentas. Coxa da virgem, textura delicada, ideal para ensopados lentos, lia-se em uma. Fígado de adolescente, rico, quase adocicado, perfeito para patês, em outra. Mas o porão. O porão. Lá, behind uma porta blindada e revestida de material à prova de som, descobriu-se a anticâmara do inferno. Uma cela onde as vítimas eram mantidas antes do abate, com correntes presas às paredes e um dreno no chão para outros fluidos. As paredes estavam cobertas por fotografias emolduradas, generais e coronéis sorrindo, garfos erguidos em brinde, enquanto devoravam os pratos especiais de Sokolova. Debaixo de cada imagem uma inscrição meticulosa: carne de L. Petrenko, 14 anos. Servida no jantar de 12 de maio de 58, ou costelas de Volkov, 16 anos. Acompanhamento: purê de batatas, consumido pelo coronel Morozov. E então havia o diário
Nas páginas finais, a caligrafia de Sokolova tornava-se febril, quase delirante. Eles acham que governam o mundo, que tomam decisões, que dão ordens. Mas agora eu mudei eles para sempre. Absorveram a carne dos inocentes, e essa carne se tornou deles. Agora as vozes das vítimas ecoam em suas mentes, guiando suas escolhas. Cada bocado de humanidade que devoram tornam-se menos humanos. Transformam-se nas bestas que sempre foram por dentro, só que agora isso transbordará para fora. Em breve, muito em breve, começarão a mudar fisicamente. E quando a metamorfose estiver completa, serão uma nova forma de vida. E eu serei sua criadora. A grande obra continua. E ninguém poderá detê-la. O caso Sokolova foi abafado com uma eficiência cirúrgica. Todos os envolvidos na investigação foram obrigados a assinar termos de confidencialidade por 50 anos, um prazo suspeitosamente longo, como se alguém soubesse que dali a meio século já não haveria ninguém vivo para contar a história. Para o público, a versão oficial foi impecável. Intoxicação alimentar na cantina do alto comando. Os responsáveis foram punidos. Medidas foram tomadas. Sokolova nunca pisou em um tribunal. Após um mês de interrogatórios no porão da Lubyanka, foi declarada loucura incurável e transferida para um sanatório psiquiátrico de máxima segurança em Kazan. Os registros oficiais afirmam que ela morreu de insuficiência cardíaca em 1964, mas os que estiveram lá sabem, mentiras também têm data de validade. Os generais e oficiais que banqueteavam-se com os pratos de Sokolova começaram a mudar. Primeiro foram pesadelos, sonhos em que mãos pequenas arranhavam suas portas, vozes infantis sussurravam seus nomes. Depois vieram as alucinações. Sombras que se moviam nos cantos dos quartos, o cheiro persistente de carne podre sob as unhas. 3 deles se suicidaram, deixando cartas onde falavam de vozes que não silenciavam e sangue que nunca lavava. Outros desenvolveram uma fome diferente, uma ânsia por algo que não podiam nomear, mas que os levava a acordar no meio da noite babando, com as mãos tremendo sobre facas de cozinha. O psiquiatra Arkady Lovich Steinber, chamado para tratar dos sobreviventes, descreveu em relatórios nunca publicados o que chamou de síndrome do canibal forçado, uma patologia única, onde a culpa se misturava à convicção de que algo dentro deles havia despertado. Alguns juravam que as vítimas falavam através deles, outros que sentiam um gosto de sangue na boca ao acordar. Eles não temem a loucura, escreveu Steinber, temem a transformação. Mas o verdadeiro mistério não era Sokolova. Era quem a havia deixado agir. Seus diários mencionavam irmãos e irmãs espalhados por outras cidades, centros de alimentação onde os escolhidos eram nutridos com carne especial. Porém, nenhuma prova concreta foi encontrada. A menos, é claro, que se considere coincidência o fato de que nos anos seguintes casos semelhantes surgiram como cogumelos após a chuva, em Sverdlovsk, um cozinheiro de fábrica que temperava a sopa dos diretores com ingredientes não declarados, em Kiev, uma rede de restaurantes clandestinos onde clientes selecionados pagavam fortunas por cortes raros em Riga, uma mulher que fornecia carne de caça para banquetes do partido. E então havia os arquivos. O ex-arquivista do KGB Mikhail Kuznetsov, que desertou para o Ocidente em 1991, revelou em depoimento que o dossiê de Sokolov era guardado em um cofre à parte, com acesso restrito a 3 pessoas em todo o KGB. Os documentos tinham um carimbo vermelho, ultra-secreto, pasta especial. Certa vez, ele ouviu 2 oficiais discutindo. Você acha que eles realmente destruíram todos os materiais do experimento? A resposta foi um riso seco. Claro que não. Dados assim são inestimáveis. Só os repassaram para outro departamento. Um experimento desse nível não termina por causa de uma cozinheira louca. Kuznetsov foi transferido na semana seguinte. Um mês depois, pediu demissão. E os que investigaram Sokolova? Todos morreram de maneiras convenientes. O major Sorokin, enviado para um posto remoto na Sibéria, atirou em si mesmo após escrever, em seu diário, eles estão dentro de mim. Posso senti-los se movendo. O tenente Coronel Greenberg teve um ataque cardíaco durante o sono. Tatiana Orlova, a única mulher da equipe, caiu de um penhasco em uma estrada deserta. Até o general Petrovsky, que ordenou a prisão de Sokolova, foi aposentado por problemas de saúde, embora até então fosse um homem de ferro. Demasiadas coincidências. Demasiados fios soltos. E o pior, o experimento nunca parou.
Em 1989, quando os arquivos do KGB começaram a vazar, um documento, classificado como Projeto Kolova, foi brevemente mencionado em um relatório da KGB para o Politburo. Nele lia-se: fase 1 concluída com sucesso. Sujeitos demonstraram alterações cognitivas e físicas compatíveis com os parâmetros previstos. Recomenda-se expansão para a fase 2, seleção de novos grupos-alvo em esferas de poder estratégicas. A última anotação era uma ordem manuscrita, assinada por um nome apagado: continuar, sem interrupções. Todos esses casos compartilhavam traços inquietantemente comuns: profissionalismo cirúrgico na execução dos crimes, vínculos obscuros com estruturas estatais, uma justificativa ideológica que elevava o canibalismo ritualístico a um suposto meio de transcendência da consciência humana, e acima de tudo, o manto mais espesso de sigilo que já se abateu sobre investigações criminosas na história soviética. Os poucos documentos desclassificados em 2000, provenientes dos arquivos da KGB da RSS da Letônia, revelam o depoimento perturbador de Aja Osolina, detida sob acusação de participação em uma rede de assassinatos ritualísticos. Em seus interrogatórios, ela afirmou atuar sob ordens diretas de um centro coordenador em Moscou, integrando uma organização clandestina chamada Nova Carne, cujo objetivo declarado era criar um novo homem, através da transformação ritualística dos eleitos pelo consumo de carne humana. Osolina insistiu que células semelhantes operavam em todas as grandes cidades da URSS, orquestradas por uma única instância central. As verificações oficiais, no entanto, não encontraram evidências concretas, o que levou as autoridades a descartar suas declarações como delírios de uma mente desequilibrada. Mas quantas coincidências seriam necessárias para que o padrão deixasse de ser ignorado? A hipótese de que uma organização real explorava indivíduos psicologicamente vulneráveis, como a própria Larisa Sokolova, para conduzir experimentos monstruosos em membros da nomenclatura ganha força quando analisamos os detalhes que emergem dos fragmentos sobreviventes. Os objetivos desses experimentos permanecem envoltos em névoa. Tratava-se de uma tentativa de controle psicológico sobre a elite soviética, como sugerem alguns analistas, ou, como alegava Sokolov em seus diários, de um projeto de engenharia humana, uma busca por uma forma de vida superior alcançada através da fusão metabólica e espiritual entre predador e presa? Em suas anotações finais ela menciona um preparado X, adicionado às refeições de carne humana em doses crescentes. Hoje recebi um novo lote do preparado X. A dosagem foi dobrada. O curador disse que a transformação está lenta demais. Precisamos acelerar. Será que eles próprios notarão as mudanças? O general em já reclama de sonhos estranhos. Vozes. Diz que houve choros de crianças e sussurros femininos à noite. É um bom sinal. Significa que a fusão começou. Em breve, os sussurros se tornarão gritos, as visões se tornarão claras, e então virão as mudanças físicas. Nunca se soube ao certo o que era esse composto. Análises toxicológicas realizadas nos restos de alimentos encontrados em sua cozinha revelaram traços de uma substância psicoativa não identificada cujas propriedades químicas desafiavam os bancos de dados da época. Os estudos foram abruptamente classificados como material de acesso restrito, e seus resultados, até hoje, permanecem selados nos arquivos do Instituto de Bioquímica da KGB. Mas o mistério não termina com a suposta morte de Sokolova. Segundo registros oficiais, ela faleceu em 13 de julho de 1964, vítima de uma insuficiência cardíaca fulminante na Clínica Psiquiátrica número 3 de Riga. No entanto, o testemunho da enfermeira Marina Tikhonova, que trabalhava na instituição na época, joga uma sombra sinistra sobre essa versão. Naquele dia, homens de terno chegaram sem aviso com documentos de Moscou. Ordenaram que preparássemos uma paciente do setor de alta segurança, aquela sobre quem só se falava em voz baixa, embora ninguém a tivesse visto. Esvaziaram o corredor, mandaram todos embora, menos o médico de plantão e 2 enfermeiros. No dia seguinte, anunciaram que ela havia morrido. Mostraram um corpo, uma mulher de meia-idade com as características físicas descritas nos prontuários. Mas havia um detalhe que me gelou o sangue: na mão direita da morta, uma cicatriz antiga de queimadura. No prontuário de Sokolova, não constava nenhuma marca assim. Quando comentei com o diretor, ele
Empalideceu e me ordenou, em um tom que não admitia réplica: se valoriza sua vida, esqueça o que viu. Se Sokolova não morreu naquele dia, para onde foi levada? E sob qual identidade? Continuou seus experimentos? Uma pista intrigante surge em 1965, quando uma nova pesquisadora, a doutora Irina Novikova, especialista em neuroquímica e psicofarmacologia, apareceu nos registros do Instituto Médico-Biológico Secreto de Akademgorodok, perto de Novoibirsk. Seu passado era um vazio administrativo, mas seus trabalhos sobre o impacto de compostos proteicos de origem animal nos sistemas neuromediadores do cérebro chamaram a atenção imediata das altas esferas. Em um relatório classificado de 1967, sua equipe descreve os efeitos do preparado NX-17, uma substância que, segundo testes preliminares, induzia a estados alterados de consciência, hipersugestionabilidade e dependência emocional patológica nos sujeitos expostos. Os resultados foram tão promissores que o projeto recebeu financiamento direto da Diretiva número 1750, VS do Comitê Central, com recomendação expressa para colaboração com o Departamento V do 1º Diretorado Principal da KGB, a divisão especializada em desenvolvimento de métodos de influência psicológica e química sobre a psique humana. Se Sokolova e Novikova eram a mesma pessoa, isso explicaria não apenas o sumiço da primeira, mas também o padrão alarmante que se seguiu, entre o final dos anos 1960 e início dos 1970, pelo menos 3 generais que frequentavam a cantina da Estrela Vermelha, onde Sokolova trabalhava, foram repentinamente aposentados por razões de saúde e apesar de não apresentarem sintomas prévios. Um deles, o general Polkovnikene, foi internado em 1970 com um quadro clínico que desafiou toda a medicina soviética. Nas palavras do médico Leonid Breslauski, que o atendeu no 4º Departamento do Ministério da Saúde, responsável pela elite do partido, seu diagnóstico oficial era esquizofrenia atípica, mas nada em seu estado correspondia aos manuais. Ele via pessoas sem rosto, ouvia vozes que exigiam expiação e, no entanto, mantinha uma lógica impecável. O mais aterrador foram as mudanças físicas: escleróticas escurecidas, alterações dérmicas inexplicáveis, temperatura corporal persistentemente elevada. Seus exames sanguíneos mostravam proteínas anômalas, que nossos laboratórios não conseguiram identificar. Tratamentos convencionais falharam. No final, foi transferido para uma clínica fechada perto de Kazan, e nunca mais soubemos dele. E os 11 generais que, segundo investigações internas, consumiram as refeições de Sokolova? Todos passaram por avaliações médicas especiais e um protocolo de recuperação em sanatórios do KGB. Os detalhes? Classificados até hoje. Fontes não oficiais, porém, sugerem que pelo menos metade deles desenvolveu. 3 daqueles generais desenvolveram nos anos seguintes graves distúrbios psiquiátricos, resistentes a qualquer tratamento convencional. Foram silenciosamente aposentados e confinados em pensiões especiais, sob vigilância permanente com acesso rigorosamente restrito. Um deles, cujo nome nos arquivos aparece apenas como objeto K-17, conseguiu enganar a segurança em 1973 e fugir da instituição. Por 3 dias, esquivou-se das equipes de busca até ser encontrado em um casebre abandonado à beira de uma aldeia remota. O que os agentes do KGB testemunharam naquele porão, segundo o relatório do Major Igor Soloviev, líder da operação, foi além do horrível. Era inumanamente sistemático. As paredes estavam cobertas por símbolos indecifráveis e palavras em uma língua desconhecida, traçadas com algo que parecia sangue seco. Amuletos improvisados, feitos de ossos, penas e galhos retorcidos, pendiam do teto como troféus macabros. No centro da sala, um altar rudimentar exibia restos de pequenos animais, gatos, ratos dilacerados com precisão cirúrgica. O objeto K-17 estava agachado entre os escombros, esquelético, os olhos injetados de uma cor amarelada anormal. Suas mãos, antes de um militar de alta patente, agora pareciam garras deformadas, os dedos retorcidos em ângulos impossíveis. Não reagia a ordens. Murmurava sem parar sobre vozes que exigiam sangue e uma grande obra que precisava ser concluída. Quando tentaram contê-lo, sua força física, desproporcional para um homem de sua idade e estado de exaustão, surpreendeu até os agentes mais experientes. Foi necessário usar sedativos
experimentais, desenvolvidos em laboratórios do Departamento 12 para imobilizá-lo. 2 dias depois, K-17 morreu em sua cela. A versão oficial? Insuficiência cardíaca aguda. Mas testemunhas anônimas juram que seu corpo foi removido à noite em um caixão lacrado sob ordens diretas de Moscou. Esse não foi um caso isolado. Ao longo dos anos 1970, outros ex-militares ligados ao caso Sokolova morreram em circunstâncias demasiado convenientes: quedas de janelas trancadas, acidentes com armas de fogo, envenenamentos diagnosticados como infartos. Coincidências? Ou uma limpeza meticulosa? Mas há um capítulo ainda mais perturbador nessa história: o destino das duas sobrinhas de Sokolova, as jovens que ela trouxe para a Estrela Vermelha pouco antes de ser presa. Natália e Helena, de 16 e 17 anos, foram resgatadas em extremis. Sokolova já havia iniciado o ritual em uma delas, fazendo incisões precisas em seus braços para coletar sangue em um recipiente de vidro. As irmãs foram levadas para uma clínica fechada onde Helena, a mais velha, nunca se recuperou do trauma. Um ano depois, enforcou-se com um lençol. Natália, porém, sobreviveu. Após a alta, foi enviada a um internato especial para filhos de oficiais do KGB mortos em serviço, um lugar onde, ironicamente, aprendeu a mascarar sua própria história. Anos depois, já como Natália Kovaliova, nome de casada, formou-se em psiquiatria e dedicou sua carreira a estudar os mecanismos da loucura induzida. Em 1987, defendeu uma tese explosiva, aspectos psicológicos do canibalismo e sua relação com a formação de personalidades sociopatas. O trabalho foi imediatamente classificado como ultrasecreto. Só em 2000, após a queda da URSS, ela rompeu o silêncio em entrevistas a pesquisadores ocidentais. Suas palavras, publicadas na Psychology Today, são arrepiantes. O que vivi aos 16 anos definiu tudo o que vinha a ser. Tornei-me psiquiatra para entender como um ser humano se transforma em um monstro como Sokolova e se isso pode ser contagioso. Minhas pesquisas provaram que o canibalismo não é apenas um desvio ou crime. É uma infecção psicológica, uma forma de parasita mental que se transmite de uma consciência a outra. Sokolova era uma portadora e ela infectava suas vítimas de propósito, através daqueles banquetes. Os generais não enlouqueceram por acaso. Eles foram reprogramados. Meus dados mostram que isso fazia parte de um experimento maior, vinculado a programas secretos do KGB. Mas, quando apresentei as evidências, minha tese foi confiscada e me avisaram: se valoriza sua vida, esqueça esse assunto. As declarações de Kovaliova soam como delírio, até que cruzamos com documentos desclassificados. Em um memorando de 1972, assinado pelo próprio Yuri Andropov, endereçado a Brezhnev, lê-se sobre a liquidação total das consequências do incidente Estrela Vermelha e o sucesso na reabilitação dos objetos afetados. Mas o detalhe mais sinistro está nas entrelinhas: é imperativo continuar as pesquisas em neuroquímica aplicada à modificação comportamental com ênfase em compostos de origem biológica. O que eram essas pesquisas? Seriam elas herdeiras dos experimentos de Sokolova? E a pergunta que não quer calar: eles realmente pararam, ou apenas mudaram de nome? Nos anos 1990, dissidentes do KGB exilados na Europa revelaram a existência de um programa ultrasecreto, Projeto Quimera. Seu objetivo? Desenvolver biopreparados capazes de controlar a mente humana, usando extratos de tecido cerebral e glândulas endócrinas. O coronel Oleg Gordienksky, em entrevista ao The Guardian em 1997, foi categórico. A quimera não era ciência-ficção. Era a tentativa de cientificar práticas ancestrais, como o canibalismo ritual, para criar uma arma psicológica. Os primeiros testes foram promissores. Os sujeitos desenvolviam uma ligação mental com o doador dos tecidos, tornavam-se altamente sugestionáveis. Mas algo deu errado. Alguns pesquisadores começaram a testar os compostos em altos oficiais sem consentimento. Quando isso veio à tona, houve uma purga. A maioria foi executada, os arquivos queimados. Mas eu sei, porque participei das primeiras fases, que o projeto não acabou. Apenas foi reembalado. Hoje, décadas depois, arquivos ainda classificados do FSB, herdeiro do KGB, mencionam pesquisas avançadas em neuroimunomodulação em institutos como o Centro Científico de Medicina Preventiva, em Sergiev Posad. Coincidência? Ou há
Quimera apenas trocou de pele, e agora opera sob o disfarce da ciência médica. Legítima? Uma coisa é certa, algo sobreviveu naquelas receitas de Sokolova. E se os generais foram as primeiras cobaias, quem serão as próximas? Se esses relatos forem verdadeiros, o caso de Irina Sokolova não passa de uma ponta minúscula de um iceberg muito mais sinistro. Experimentos secretos em seres humanos conduzidos sem consentimento, orquestrados pelos mais altos escalões do poder estatal. Parece enredo de um thriller distópico, mas a história já provou que a realidade pode ser mais aterrorizante que qualquer ficção. Nos anos 2000, quando arquivos antes classificados começaram a vazar, pesquisadores identificaram padrões perturbadores nas mesmas regiões da URSS, onde foram registrados casos de canibalismo ritual, ligados à preparação de alimentos para a elite. Surgiram, décadas depois, surtos inexplicáveis de distúrbios psiquiátricos. Um relatório do Instituto de Psiquiatria da RAM, encomendado pelo Ministério da Saúde russo em 2000, analisou dados de 1960 a 1990 e revelou zonas anômalas, áreas onde a incidência de esquizofrenia, transtorno bipolar e psicoses atípicas disparou além de qualquer média nacional. Essas zonas coincidiam geograficamente com a localização de institutos de pesquisa fechados especializados em neurofisiologia e psicofarmacologia. O caso mais alarmante? A região de Kazan. Entre 1964 e 1979, a cidade registrou um número anormalmente alto de casos do chamado Síndrome do Cadáver, um distúrbio raro em que pacientes acreditavam estar mortos, apodrecendo ou sem órgãos internos. Kazan, vale lembrar, era onde Sokolova foi internada após sua prisão, e onde, oficialmente, ela morreu em 1964. Mera coincidência? Ou prova de que seus experimentos nunca realmente terminaram? Há mais. Em meados dos anos 1960, nas proximidades de Kazan, surgiu um novo instituto de pesquisa ultrasecreto, oficialmente dedicado ao desenvolvimento de vacinas, antídotos contra armas biológicas. Seu nome em código, Objeto 17. Subordinado diretamente ao terceiro departamento principal do Ministério da Saúde da URSS, mesma divisão que supervisionava todos os programas médico-biológicos classificados do país. Depoimento de Victor Lebedel, ex-funcionário do Objeto 17, de 1966 a 1978. Trabalhávamos com vacinas no papel, mas a maior parte das pesquisas era outra coisa. Havia um setor proibido, o setor de psiconeuroquímica, onde atuavam especialistas de Moscou e Leningrado, e alguns estrangeiros, acho que da Alemanha Oriental e Tchecoslováquia. Diziam que faziam experimentos com humanos. Uma vez, ouvi 2 chefes do setor discutindo um protocolo S7, no qual injetavam em cobaias um material obtido de objetos de categoria 1. Não sei o que era esse material, nem quem eram esses objetos. Mas no dia seguinte fui transferido para outro laboratório. Um mês depois, enviado em missão para o Extremo Oriente. Muitos detalhes dessa história provavelmente nunca virão à tona. Documentos foram queimados. Testemunhas levaram segredos para o túmulo. Mas os fragmentos que restam pintam um quadro de horror sistemático. Experimentos em massa conduzidos sem consentimento sob a égide do Estado. Seriam essas práticas parte de um programa oficial? Ou a obra de um grupo oculto, dentro das estruturas de poder, agindo por conta própria? E o mais assustador, elas realmente cessaram? Ou apenas se adaptaram, mudando de nome, de método, de alvo? Há indícios de que o legado de Sokolova, e de quem a controlava, ainda respira entre nós. Na década de 1990, várias regiões da Rússia e ex-repúblicas soviéticas registraram surtos de psicoses coletivas com sintomas idênticos, alucinações de figuras sem rosto, vozes exigindo sangue, um desejo doentio por carne crua. Em alguns casos houve até mudanças físicas, escurecimento das escleras, alterações na pele, febre inexplicável de 39 a 40 graus Celsius. Relatório do Ministério da Saúde da Rússia 2000, incidente em Verkhouraus, Chelyabinsk. Entre 15 de março e 2 de abril, 42 pacientes procuraram a clínica local com os mesmos sintomas: febre alta, insônia, alucinações violentas e comportamento agressivo. 17 apresentavam pigmentação anormal na pele e nos olhos. Todos
moravam a menos de 3 quilômetros de um objeto abandonado do antigo Ministério de Construção de Máquinas Médias da URSS, supostamente um laboratório de pesquisa, diagnóstico preliminar, intoxicação em massa por toxina desconhecida. Porém, nenhum veneno conhecido foi detectado nos exames. Recomenda-se envio urgente de uma comissão especial com participação do Instituto de Psiquiatria RAM e do Centro Vector. O que aconteceu depois? O povoado foi fechado sob o pretexto de exercícios do MCHS. Todos os registros médicos desapareceram. A comissão especial nunca divulgou seus resultados. E então veio Dzhankoi, Crimeia. Ano 2000. Em um mês, 9 jovens, entre 16 e 30 anos, desapareceram sem deixar vestígios. Na mesma época, abriu na cidade um novo restaurante, Cozinha Russa, especializado em pratos tradicionais de carne. A dona, uma mulher de meia idade que se apresentava como Irina Novoziolova, recém-chegada da Rússia, conquistou a elite local. Prefeito, chefe de polícia, diretores de empresas, todos frequentavam o lugar, elogiando o sabor incomparável das cotletas e pelmeni, cuja receita, segundo a dona, era segredo de família. Depoimento de Alexei Bondarenko, ex-investigador da Procuradoria da Crimeia. Quando o 9º desaparecimento ocorreu, iniciamos uma operação. Checamos todos os novos negócios, todos os forasteiros. Chegou a vez daquele restaurante. Os documentos estavam impecáveis, mas havia algo errado com ela. Algo me inquietou profundamente. Um olhar estranho, um sorriso antinatural, como se seus lábios se movessem por fios invisíveis. Decidi cavar mais fundo e solicitei informações sobre ela em bancos de dados russos. O resultado foi chocante. Irina Novozelova, 49 anos, havia morrido em 1998, em Novosibirsk. Nossa suspeita usava seus documentos. Já nos preparávamos para detê-la quando homens de Kiev interferiram. Apresentaram identificações da SBU, confiscaram todo o material e ordenaram que esquecêssemos o caso. O café fechou no dia seguinte. A dona desapareceu sem deixar rastros. Uma semana depois, o prefeito da cidade, cliente assíduo daquele estabelecimento, foi encontrado morto em seu gabinete. Cortaram os pulsos com um estilete. Na carta de despedida, uma única frase gelou o sangue de quem a leu. Eles estão dentro de mim. Ouço suas vozes. Exigem sangue. Coincidência? Ou mais uma peça de um quebra-cabeça que começou nos anos 1960? Na Krasnaya Zvezda? Os métodos dos sintomas, a precisão cirúrgica com que as vítimas eram selecionadas. Tudo aponta para uma verdade inconveniente. A grande obra descrita nos diários de Sokolova nunca terminou. Pelo contrário, evoluiu. Nos anos 2000, o caso Sokolova ressurgiu graças a investigações independentes. Entre elas, destacou-se o trabalho do jornalista Dmitry Korsakov, autor de Canibais de Uniforme, experimentos secretos dos serviços especiais soviéticos. Korsakov foi o primeiro a conectar Sokolova a uma rede de casos semelhantes espalhados pela URSS da Lituânia ao Extremo Oriente. Sua tese era explosiva, um programa clandestino que estudava os efeitos do canibalismo na psique humana, não apenas sobrevivendo ao colapso da URSS, mas se aperfeiçoando na Rússia moderna. Em entrevista a Ecomosk 2000, Korsakov revelou: pensei se tratar de um caso isolado, uma mulher louca que servia carne humana a generais. Mas quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Sokolov era apenas uma peça. Encontrei 12 casos idênticos, sempre com cozinheiros profissionais, alimentando autoridades com carne humana, sempre com as mesmas consequências. Alucinações, transformações físicas, suicídios ritualísticos. Isso não é loucura. É engenharia social em sua forma mais sombria. Pouco depois, Korsakov desapareceu. Seu apartamento em Moscou foi encontrado vazio, com sinais de fuga apressada. Manuscrito, anotações, tudo sumiu. As autoridades arquivaram o caso como desaparecimento sem explicação. Em 2001, um blog anônimo surgiu na internet, alegando possuir arquivos roubados de Korsakov. Entre os documentos destacava-se um diário com uma entrada de 3 de agosto de 2000. Asterisco, hoje me encontrei com um homem que se identificou como ex-funcionário do objeto. 17. O que ele contou é monstruoso. A programa Quimera nunca terminou. Após a queda da URSS, foi rebatizada e transferida para uma divisão especial da FSB. Os experimentos continuam, mas agora são seletivos.
Antes, as vítimas eram aleatórias. Hoje, escolhem alvos com perfis psicofisiológicos específicos. O objetivo? Criar o portador ideal, um cérebro capaz de produzir neurocompostos, que quando ingeridos com carne humana, reescrevem a consciência. Meu informante conhecia detalhes sobre Krasnaya Zvezda que nunca foram divulgados. Avisou que estou sendo vigiado, mas já fui longe demais para recuar. Amanhã viajo a Kazan. Preciso verificar os rumores sobre os porões da antiga clínica psiquiátrica onde Sokolova teria sido mantida. Asterisco. Essa foi sua última anotação. A autenticidade dos documentos nunca foi comprovada, mas detalhes inquietantes ganharam confirmação independente. Em 2001, exploradores urbanos descobriram, nos escombros da clínica psiquiátrica de Kazan, salas que mais pareciam laboratórios de pesadelo, mesas cirúrgicas com restrições para pacientes, paredes cobertas por fórmulas químicas e esquemas de cérebros humanos com anotações em código. Fotografias circularam na internet até serem apagadas. Pouco depois, as estruturas foram demolidas por ordem das autoridades. Um dos exploradores que pediu anonimato descreveu: havia um bloco operatório no subsolo, com iluminação especial e sistemas de contenção. Encontramos contêineres metálicos com a etiqueta Biomaterial S7. Perigo extremado, e no fundo do corredor, uma câmara frigorífica industrial com restos orgânicos congelados. Tiramos fotos, mas no dia seguinte, homens sem identificação invadiram nossas casas, confiscaram tudo, ameaçaram nos processar por divulgação de segredos de Estado. Em 2003, a revista Neurofisiologia publicou um estudo do professor Rashid Azanol, da Universidade Médica de Kazan, sobre o impacto de compostos proteicos de origem animal na atividade límbica do cérebro. O texto evitava menções diretas a canibalismo, mas um trecho chamava atenção. Neuropeptídeos extraídos do tecido cerebral de objetos da série C demonstraram capacidade de induzir, em modelos animais, estados semelhantes a psicoses humanas com alterações permanentes na esfera emocional e cognitiva. Azanol se recusou a comentar a origem desses peptídeos. 3 meses depois, foi encontrado morto em seu laboratório, curvado sobre sua mesa de trabalho, com um frasco de NX-21 ainda entre os dedos rígidos. A versão oficial, um infarto fulminante, foi aceita sem questionamentos pelos meios oficiais, mas não por aqueles que conheciam o verdadeiro alcance de seus estudos. Entre seus pertences, foi encontrada uma carta, escrita à mão, nunca divulgada pelos canais oficiais, mas que circula até hoje em círculos restritos como um documento maldito. Nela, o professor confessava: não posso mais me calar. O que fiz nos últimos anos é monstruoso. Nos convenceram de que essas pesquisas eram essenciais para a segurança nacional, para desenvolver antídotos contra armas psicotrópicas inimigas. Mas agora sei a verdade: eles não usam nossas descobertas para proteção, e sim para ataque, para dominar a mente daqueles que tomam decisões. Vi os resultados do NX-21 em voluntários. Não são apenas alterações psicológicas, é uma metamorfose completa da personalidade, a transformação de um ser humano em instrumento dócil. E o pior, as fontes do biomaterial. Não posso mais fazer parte disso. Perdoa-me, Alá, por meus pecados. A autenticidade dessa carta jamais foi confirmada. Seria Azanol realmente envolvido em pesquisas secretas ligadas ao legado do Projeto Quimera? Ou mais uma farsa, arquitetada por teóricos da conspiração? As respostas provavelmente jamais virão à tona. Mas há coincidências demais, detalhes perturbadores demais para que se descarte a possibilidade de que, por trás da fachada oficial da nossa realidade, espreitam verdades capazes de desintegrar qualquer noção de ética, de humanidade, ou até de sanidade. Em 2012, a mídia russa foi sacudida pela notícia da desarticulação de uma suposta quadrilha de canibais em Moscou. 5 indivíduos, liderados por um certo Nikolai Sokolov, ex-funcionário de um instituto de neurofisiologia, sequestravam moradores de rua, os assassinavam e consumiam sua carne. À primeira vista, um crime banal, perpetrado por mentes doentes. Mas certos elementos do caso ecoavam de maneira sinistra com a história de Irina Sokolova e os experimentos da Estrela Vermelha. Primeiro, a coincidência onomástica, Sokolov. Segundo, o fato de que, durante a busca em seu apartamento, foram apreendidos tratados de neuroquímica, psicofarmacologia e um diário meticuloso, onde o acusado descrevia seus
Experimentos com o consumo de carne humana e seus efeitos sobre a psique. Terceiro, e mais perturbador, Sokolov empregava a mesma terminologia de Irina Sokolova em seus registros. Falava em a grande obra em transformação da consciência em criar um novo homem. Trecho de seu diário, datado de 28 de junho de 2012. O experimento prossegue com sucesso. O sujeito R, após 3 meses de ingestão do material preparado, exibe todos os sinais da transformação inicial, alteração na pigmentação ocular, elevação da temperatura corporal, aprimoramento olfativo e auditivo. Mas o mais crucial são as mudanças mentais. Ele relata vozes, visões e a sensação de outras consciências habitando sua mente. Exatamente como nos relatórios dos anos 60. Estou no caminho certo. O material obtido do objeto H provou ser excepcionalmente eficaz. Devemos prosseguir. A grande obra continua. Sokolov e seus cúmplices foram declarados inimputáveis e internados em clínicas psiquiátricas de máxima segurança. Os autos do processo foram classificados como sigilosos e jornalistas receberam recomendações veementes para não inflar uma mera tragédia doméstica, a categoria de escândalo. Mas resta a dúvida, tratava-se de um louco solitário, inspirado por lendas urbanas sobre experimentos soviéticos ou de alguém genuinamente conectado a um programa oculto, herdeiro dos métodos objetivos da quimera? Nos últimos anos, o interesse pelo caso Sokolova e suas ramificações esmoreceu. Pesquisadores que ousaram investigar mais fundo depararam-se com portas fechadas, desde negativas de acesso a arquivos até ameaças veladas. Publicações sobre o tema desapareceram da imprensa russa e na internet, materiais relacionados à Estrela Vermelha, a Quimera ou a Sokolova são sistematicamente apagados. Seria uma medida para evitar pânico coletivo? Para preservar a reputação de instituições envolvidas em eventos tão sombrios? Ou a razão é muito mais grave? Os experimentos iniciados nos anos 60 nunca cessaram. Aqueles que os comandam hoje simplesmente não desejam testemunhas. Em 2015, uma mensagem anônima surgiu em um fórum fechado antes de ser apagada para sempre. Trabalho em uma instituição que não posso nomear. Nosso foco é neurofisiologia e psicofarmacologia. Recebemos recentemente um novo composto para testes, o NX45. Nos disseram que era um fármaco experimental para esquizofrenia, mas acabei vendo a documentação completa por acidente. Esse composto é derivado de tecido cerebral humano e não foi projetado para curar, e sim para controlar mentes. Os arquivos mencionam o projeto Fênix, supostamente uma inovação recente, mas encontrei referências a materiais dos anos 60, vinculados a uma tal Sokolova e aos experimentos da Estrela Vermelha. Nada terminou. Eles apenas mudaram de nome e seguem com a grande obra. Tenho medo de que já estejam testando em humanos. Ou que já tenham começado. A postagem sumiu em questão de horas. O fórum foi desativado. Tentativas de rastrear o autor foram em vão. Eis, portanto, a história de Irina Sokolova, a cozinheira soviética que por 7 meses, em 1961, serviu carne humana a 11 generais. Um episódio que talvez seja apenas a ponta de um iceberg, um fragmento de um quebra-cabeça muito maior e muito mais sinistro, composto por décadas de experimentação clandestina em corpos, mentes. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Muitas sombras nunca serão dissipadas. Mas há uma questão que deveria assombrar qualquer um que se deparou com esses fatos. A grande obra de Sokolova realmente terminou com sua prisão? Ou ela persiste, assumindo formas cada vez mais refinadas, mais insidiosas? Agora reflita, na última recepção oficial ou banquete que frequentou, o que exatamente lhe foi servido? Quem preparou aquela comida? E o que sentiu depois de ingeri-la? Sonhos estranhos? Oscilações inexplicáveis de humor? Um murmúrio quase imperceptível nos limites da audição? Vislumbres de sombras fugidias no canto do olho? Talvez o processo já tenha começado. Talvez a transformação já esteja ocorrendo dentro de você. E um dia, você acordará diferente. Ou já não humano. A grande obra continua. E ninguém sabe quando ou como ela terminará.